E aí galera, saiu oficialmente o capítulo 261 de Jujutsu Kaisen, onde nós tivemos a volta de Satoru Gojo. Mas infelizmente não é a volta que esperamos, mas parece que é a volta que precisamos. Aqui o Tonkotsu está dentro do seu corpo, então vem comigo hoje conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 261, que foi muito bombástico. Mas antes, já se inscreve aí se você curte conteúdo de Jujutsu Kaisen como esse, pois nós vamos trazer o mais rápido possível pra vocês aqui na Central do Nest. Então sim, mais enrolação, bora ver aqui esse capítulo que tá insano, onde a gente já começa com o Itadori dando um baita de um flash negro no coração do peito do Sukuna no capítulo anterior. E agora ele tá tentando arrancar o coração dele, já que o Sukuna basicamente tirou tudo da sua vida. Então meio que ele tá no seu modo berserk lá, querendo acabar de uma vez por todas com o Sukuna. Mas aí que tá, o Sukuna, independente de quantas vezes for necessário, ele vai conseguir recuperar sua energia amaldiçoada e conseguir expandir o seu domínio mais uma vez. E é isso que ele ia fazer contra o Itadori nesse exato momento. Se ele conseguisse realmente executar a expansão de domínio dele, seria game over para ele e para o todo com certeza. Pois nem mesmo o todo conseguiu tirar o Itadori a tempo de ele receber a expansão de domínio e também a flecha de fogo. Então seria um checkmate para os feiticeiros. Mas é aí que ele aparece. Entre o céu e a terra, ele é o mais honrado. Satoru Gojo? Sim e não, mas na verdade é o próprio Yu Tonkotsu dentro do seu corpo, já que ele conseguiu copiar a técnica do Kenjaku. Isso é tão incrível para nós leitores como para o próprio Sukuna. Ele ficou extremamente feliz por ter seu adversário que está à sua altura novamente para enfrentá-lo, e ainda mais essa audácia do Yu Tonkotsu, já que ele é meio que um mocinho, ele nunca acharia que ele fazer algo desse nível, tanto que dá um baita de um soco na cara do Itadori, dizendo assim: mano, sai fora, não me interesso por você. Mais uma vez, quando o Itadori tinha um pouquinho de protagonismo, ele foi jogado de lado. E olha galera, que ele é o protagonista. Então nessa cena aqui, nós tivemos 3 desperdícios, ao meu ver. Essa volta do Gojo, que literalmente ninguém gostou do modo, já que tinha assim como trazer ele de fato de volta. Mas vamos falar um pouquinho isso mais pra frente. E o Tonkotsu, que também tá com tempo limite dentro desse corpo. E mais uma vez o protagonista, que não é o protagonista, sendo jogado de lado, como se fosse nada, coitado do Itadori. Então nós temos um flashback de todo mundo fazendo esse plano em reserva, esse plano de contingência. Se o Satoru Gojo perder e também os próprios feiticeiros perderem, e tem essa ideia mirabolante aí, que é basicamente devorar o Kenjaku com os poderes da Rika e conseguir transferir o cérebro do Yuta pro corpo ou pro cadáver do Satoru Gojo. Só que tipo, ninguém gostava dessa ideia, mas é incrível como o pessoal vê no universo de Jujutsu aí, como o Satoru Gojo é simplesmente uma arma, um ser que é necessário pro bem de todo mundo, tá ligado? Tipo, todo mundo dependia do próprio Gojo, e quando morreu, eles continuavam dependendo do Gojo ainda, tanto que trouxeram o seu cadáver de volta à vida, violaram ele mais uma vez e trouxeram ele à vida. Eu gostei dessa ideia? Completamente não. Mas segue o roteiro. Só que isso tem um baita de um problema, galera. Como eu disse lá atrás, o Yu Tonkotsu tem um tempo limite. Quando ele utilizar a técnica máxima da Rika, ele pode utilizar por 5 minutos. Mas ninguém sabe o que vai acontecer com o seu corpo quando esses 5 minutos acabarem. Então a gente tem isso aqui, 2 ocasiões. O Yu Tonkotsu vai ficar eternamente preso no corpo do Satoru Gojo, ou ele vai morrer. Então das duas uma. Perderam 2 personagens incrivelmente poderosos, o Gojo e o Yuta. Mesmo tendo esses baita sacrifícios, eles não têm certeza ainda se eles vão conseguir derrotar o Sukuna. Olha o nível do negócio. Como eu disse, geral não gostou desse plano, já que é meio desumano fazer um bagulho desse com um corpo do honrado. Mas o próprio Yuta diz: cara, a gente tá enfrentando o maior feiticeiro da história, então a gente não pode pensar nisso como fosse heróis ou algo mais. Independente do que seja, a gente tem que fazer esse último recurso. E já que todo mundo literalmente tá colocando suas esperanças mais uma vez lá no corpo do Satoru Gojo, também no próprio Gojo, eles não estão nem aí se o Gojo vai se tornar um monstro ou um vilão. Mas o Yuta parece que ele é o único que se preocupa realmente como o Gojo, um ser humano, um sensei, e não com uma arma. E falando que se ele tem que se tornar um monstro para salvar todo mundo, ele vai se tornar um monstro. Então temos uma conversa entre o próprio Yuta e o próprio Satoru Gojo, falando assim: mano, se você morrer, vou pegar o seu corpo, beleza? Só que incrível que pareça, o próprio Gojo não tá nem aí. Tipo, ele não tem intenção de perder, mas se ele perder, está tudo bem, mostrando algo muito insano. E eu acho muito estranho, já que o próprio Gojo ficou muito ressentido
quando o corpo do Geto foi profanado e tudo mais. Ele queria sepultar o corpo do Geto, mas ele não liga pro seu próprio corpo, sendo que é basicamente o seu corpo um bato de material genético e tudo mais. Se eu tiver alguém como o Kenjaku, poderia fazer a mesma coisa com ele. Ele não tava nem aí. Algo muito estranho, mas enfim, durante uma conversa sobre o sangue do Yuta, se ele ser um pouco mais amaldiçoado que o próprio Gojo e tal, estão falando sobre suas linhagens do sangue Fujiwara e também do Sugiwara. Desculpa a pronúncia errada, mas o Gojo acha que ele pode ser dos dois, mas enfim, eles acabam se despedindo, já que o Gojo quer que eles voltem pra casa, pois ele não quer que ele veja esse lado sanguinário dele, ele se tornando um verdadeiro monstro. Mas por que disso? Porque basicamente ele vai acabar com todo o alto escalão, já que ele tá com medo. Se ele perder pro Sukuna, não aconteça a mesma coisa que aconteceu lá em Shibuya, quando ele foi selado, todo mundo caiu em cima do Itadori. Então se ele acabar com o alto escalão, tudo vai pras costas do velhinho lá, diretor da escola, então ele pode ficar tranquilo caso ele perca. Mas no momento aqui também que ele tava lembrando o Geto sendo deixado pra trás e tudo mais, ele queria compensar isso fazendo essa barbaridade, que ele mesmo não tinha ideia se realmente era o certo se fazer, mas era meio que necessário. Então meio que volta um pouquinho pro presente, mostrando lá o Yuta lá tentando se recuperar o máximo possível, já que ele também foi partido ao meio pelo corte que parte ao mundo do Sukuna. Só que naquela época, passou meio que um furo de roteiro, já que ele só tava com um dos seus braços livres e também tava fazendo encantamentos. Como ele fez aquele corte, eu não sei, mas tudo bem. O Yuta recebeu esse corte, tá gravemente ferido, ele só tava consciente, já que a Rika tava utilizando os poderes para deixar ele consciente e tudo mais. E aqui, galera, que entra um baita de um negócio que poderia realmente trazer o Gojo de volta, já que a Shoko consegue costurar o seu corpo. Se tivesse um pouquinho de noção, igual aconteceu com o Itadori lá atrás, quando o Yuta matou ele e logo em seguida já estava curando, eles poderiam fazer a mesma coisa. Quando o Gojo foi partido, o Yuri foi buscar o seu corpo rapidamente, então ali naquele momento eles poderiam curar o Gojo, igual o Yuta fez com o Itadori. Já a Shoko conseguiu costurar o seu corpo, então sim, era plausível com a sua volta e enfrentar o Sukuna, mas não, queria ir por esse caminho tudo inesperado. Realmente é uma baita uma sacada do autor. Geral gostou? Não, só olhar os comentários aí por tudo que é lugar, ninguém gostou dessa decisão do autor, colocar o cérebro do Yuta no corpo do Satoru Gojo. Incrível, tá ligado? Tipo, realmente a morte do Gojo foi muito horrível no meu ver, foi em off, tipo, ele tinha os seus olhos, ele poderia se desviar daquele corte, ele sabia da existência daquele corte, já que os seus olhos tá todas as informações sobre o seu oponente e sobre as suas técnicas, então não tem sentido ele ter levado aquele corte, mas beleza, a sua morte foi em off, acabou morrendo e tal. Ele poderia voltar? Poderia, tinha vários meios pra isso. A Shoko poderia curar ele. Ah, mas a própria Shoko nesse capítulo fala que não tinha capacidades o suficiente pra curar o Gojo e o próprio Yuta, que estava vivo ainda. Mas tô esquecendo de um detalhe bem no comecinho da luta contra o Sukuna, quando o Gojo faz o vazio roxo a 200%. Quem estava ajudando ele a aumentar as suas habilidades e energia amaldiçoada era a Utahime junto com aquele velho. Então realmente dava para bufar os poderes da Shoko. Ele fez isso? Não fez, infelizmente, do porquê ele realmente não gosta do personagem que criou. Mas não gosta tanto que não deixa o cara descansar, tá ligado? Tipo, o cara é o tipo GTA do Jujutsu Kaisen, o cara tá secando o máximo que possível para utilizar o Satoru Gojo, mesmo ele odiando o personagem. Ele criou um cara tão poderoso que não tá sabendo lidar como matar ele e também nem mesmo como trazer ele de forma meio que, entre aspas, né, coerente ou que vai tipo fazer sentido pra obra. Essa volta do Yuta no corpo dele faz sentido? Faz, mas tipo, dá pra trazer o Gojo de volta. Eu dei um exemplo, quer um outro exemplo? O Gojo também fazer um voto vinculativo e entregar um dos 6 olhos. Por que ele não fez isso? O próprio Sukuna fez vários votos durante a luta depois do Gojo. Por que o Gojo não pode fazer, tá ligado? Só o Sukuna sabe fazer votos e pactos? Mano, como eu disse, tinha como trazer o Satoru Gojo de volta. Ele mesmo, não Yuta, no seu corpo. Mas infelizmente ele quis ir por esse caminho. E se brincar, o Gojo vai morrer pela segunda vez, já que quem tá dentro do seu corpo é o Yuta. Então ele não tem as experiências de batalha como o Gojo tinha. Então aquela frase lá que o Geto fala, ele é mais forte porque é Satoru Gojo, ou ele é mais forte porque é o Gojo, tá ligado? Mais ou menos assim. Tipo, o Gojo nasceu com várias habilidades, mas eu soube aproveitar ao máximo essas habilidades. O Yuta vai ser completamente diferente. Ou não, vamos ver
no próximo capítulo. Eu não gostei dessa volta, eu queria que fosse realmente o Gojo, mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, o que achou essa volta aí do Satoru Gojo? Uma volta bastante polêmica, bastante chata de se dizer, né? Geral não gostou, mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Também se inscrevam aqui na Central Nerd, nós vamos trazer todos os capítulos oficiais, spoilers e tudo mais pra vocês. Se inscreva, se não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!